O governo federal está lançando uma nova medida provisória que, se você ainda não quitou, ainda não renegociou suas dívidas para ficarem mais baratas, agora é a sua oportunidade. Você vai conseguir renegociar suas dívidas, você vai conseguir reparcelar, você vai conseguir pagar. E eu vou te explicar um pouco dessa novidade aí, dessa medida provisória que o governo soltou e quais são as melhores formas de você tentar regularizar a tua situação. Se você não me conhece, eu sou Flávio Neiva, advogado. E antes da gente ir direto ao assunto, eu queria te convidar a se inscrever nesse canal aqui, porque nós trazemos sempre as novidades, as informações aí sobre os programas de renegociação de dívidas. Eu falo um pouquinho de direito bancário, também dos direitos empresariais aí, das questões de dívidas e direito do consumidor, que é basicamente o que nós vamos falar hoje sobre essas questões das dívidas e dos programas do governo federal, tá? Deixa seu like também para sinalizar para a plataforma, comenta sua dúvida que eu respondo todas as dúvidas de quem comenta aqui no canal, e também considere me seguir lá no Instagram, que tem os vídeos mais rápidos. Eu vou postando algumas coisas mais rápidas ali semanalmente, ok? E para a gente partir direto para o nosso tema principal, pessoal, eu queria mostrar algumas coisas para vocês e explicar. Vocês sabem que eu fiz um vídeo, né? Vou deixar no card aqui, inclusive, os vídeos falando lá sobre o Desenrola Brasil, sobre o Desenrola Inadimplentes, sobre o Desenrola Empresas. Então, o governo federal, ele está traçando vários caminhos, várias maneiras de estabelecer uma forma do brasileiro quitar suas dívidas e o crédito, o dinheiro voltar a circular no país, porque é isso que é interessante, né? Inclusive aí com a chegada das eleições, isso fica cada vez mais interessante para o governo federal tentar resolver a situação do brasileiro, que não está fácil, né? Os brasileiros, a gente está com mais de 80% de pessoas em situação de inadimplência, já mais de 50% da população endividada. Eu vou explicar para vocês sobre essa nova medida. Eu trouxe algumas notícias aqui falando sobre a medida provisória que foi publicada no sábado do governo, que amplia vários programas e qual é a melhor forma. Se você ainda não conseguiu renegociar suas dívidas, qual é a melhor forma de você fazer isso, tá? Deixa eu abrir aqui para a gente se situar sobre essas novas medidas do governo federal. Então nós temos lá, governo edita MP para injetar 2,75 bilhões. Vou explicar para vocês, tá? Esses recursos destinados, né, pelo governo federal, pessoal, são principalmente para alguns programas que já haviam sido lançados, né? Como o Desenrola Adimplentes e o Desenrola Empresas. E eu vou te explicar como é que você vai conseguir crédito para tentar pagar suas dívidas através desses programas, tá? Então foi uma ampliação, né? O governo federal, especialmente, pessoal, investiu aqui pouco mais de 2 bilhões no FGI, que é o que garante os financiamentos do programa, tá? A princípio, a medida provisória, né, foi 2,75, porque 750 milhões foi para um lado e 2 bilhões foi para o outro, tá? Então, principalmente no programa aqui, o que acontece? A gente tem uma boa parte desse crédito destinado para o programa Desenrola Empresas. Só que o programa Desenrola Empresas, ele beneficia muito as micro e pequenas empresas. Então, uma oportunidade de você tentar renegociar sua dívida é se você tiver um CNPJ, se você tiver uma micro e pequena empresa, ou então se você tem alguém de muito confiança, né? Tua esposa, um irmão, alguém que possa solicitar esse crédito para você. Porque esses créditos são especialmente, né, do PAC FGI, né, que é o programa de concessão de crédito, aquisição de crédito com garantia do FGI, e também os programas como o Pronamp, e eles têm juros bastante baixos. O que você vai tentar fazer? Você vai pegar esse crédito, por um lado, né, de uma empresa com juros bastante baixos, que você vai pagar parcelado, às vezes em até 48, 60 meses, e vai pagar sua dívida, renegociar a quitação da sua dívida com o banco, qualquer que seja a sua dívida, né, com o banco, com a operadora, renegociando à vista, você consegue excelentes oportunidades, tá? E eu já vou explicar para você como é que você vai conseguir melhorar essa negociação, mas o dinheiro vai vir daqui. Ou então, pessoal, nós temos também a questão do Desenrola Adimplente, porque foram injetados 750 milhões, especialmente no programa do Desenrola Adimplentes, tá?
O governo também autorizou recursos públicos e privados sejam combinados com operações do desenrola adimplentes. O que é o desenrola adimplentes? São aquelas pessoas que têm uma dívida, estão pagando em dia, mas já está difícil. Aí você vai falar, mas o banco não veio com nenhuma proposta, o banco não me ofereceu nada. Já vou te explicar um pouquinho mais sobre isso, tá? E aí essa explicação vai ser muito legal, então já se inscreve no canal. A estatística mostra que mais de 80% das pessoas que assistem o meu vídeo não são inscritos no canal, então perdendo as oportunidades, porque eu sempre venho falando dos programas que são lançados, tanto para você não adquirir novas dívidas, créditos do governo, os seus direitos, né, para você não ser enganado como consumidor, e também alguns direitos principais das empresas, as informações que eu trago aqui, muito valiosas, então não perde nada, já se inscreve aqui no canal, ok? Voltando lá para nossa informação, pessoal, essa operação desenrola adimplente são aquelas dívidas que você está pagando em dia, mas elas estão complicadas de pagar, já está pesado. Por quê? Se você renegociar essa dívida, vamos supor que você pague uma parcela de R$ 1.000 nessa dívida. Se você conseguir renegociar por um juros pequeno, né, matar uma parte dessa dívida, porque muitas vezes com o governo garantindo, cai os juros e a dívida fica menor. O que vai acontecer automaticamente? Vamos supor que você passe a pagar uma parcela de R$ 600, vai sobrar R$ 400 no seu bolso para conseguir reparcelar uma outra dívida e pagar. Tá legal? Então esses são os principais programas que o governo federal ampliou. É o programa empresarial, né, de micro e pequenas empresas, empresas de pequeno porte. Isso aí inclui, cara, MEI, empresas pequenas. Ele ampliou a faixa, já havia ampliado para até R$ 500 mil, e agora ele liberou mais 2 bilhões de garantia. E uma informação muito importante é que teve baixa adesão. Poucas empresas procuraram esses programas, então os bancos estão com muita campanha tentando liberar crédito. Por quê? É interessante para o banco esse tipo de crédito que é garantido pelo governo federal. Se você não pagar essa dívida, o governo federal vai garantir o pagamento dela. Então, a partir do momento que o banco renegocia uma dívida com você no Desenrola, ele está ganhando uma garantia. Porque você foi lá, gastou no teu cartão de crédito, né? Se você não pagar, o banco perdeu. Já era, o banco levou zero. Agora, se você renegociar pelo programa Desenrola Brasil ou pelo Desenrola Adimplentes ou qualquer outro programa do governo federal, o Estado, né, o governo entra como garantidor dessa dívida. Então quer dizer o quê? Se você não pagar, eles estarão garantindo. Então os bancos estão malucos para tentar renegociar dívidas de quem não está pagando. Só que tem uma questão, essas dívidas, como eu já havia dito lá no começo, né, ela tem que ser pelo menos anterior a 6 meses, tá? Então dívidas novas você não vai conseguir quitar ou não vai conseguir renegociar pelo Desenrola. E também, e aí já falando, né, vamos fazer o gancho, eu vou falar para vocês como é que você vai fazer. Deixa eu voltar para a tela aqui, que eu vou falar como é que você vai fazer para se enquadrar no programa. Flávio, eu tô com dívidas, mas eu ainda não consegui a dívida pelo Desenrola, eu não consegui a renegociação pelo Desenrola. O que você vai fazer? Uma das oportunidades, pessoal, você entrar em contato com o teu gerente do banco. Você tem que analisar muito bem as propostas de renegociação. Tá? Toma cuidado com juros embutidos, com taxas embutidas. Tome muito cuidado se você realmente está renegociando pelo Desenrola do governo federal, porque o banco pode soltar uma campanha própria e chamar de Desenrola, mas você não está renegociando com o governo federal, ok? Então toma cuidado se você realmente está renegociando com o governo federal. O que você vai fazer então? O banco não está me liberando. Você tem que verificar qual é a sua renda no banco, porque a sua renda cadastrada no banco não pode ser maior do que R$ 8.000. Então, se for, de repente você cadastrou a renda no passado para conseguir mais crédito e tudo mais, tente atualizar a sua renda com o seu gerente, tá? Tente pedir para ele colocar menor a sua renda ou alguma coisa nesse sentido, que logo vão chegar as propostas do Desenrola, ok? Esse é um primeiro passo. Atualizar a sua renda no banco lá, se ela estava muito alta, você vai tentar diminuir. Verificar com o teu gerente se tem alguma proposta, explicar para ele que não chegou nenhuma proposta do Desenrola, se ele consegue alcançar alguma proposta do Desenrola Brasil para você, seja inadimplentes, seja o Desenrola Empresa, seja o Desenrola Adimplentes. E aí, pessoal, se realmente não vier a proposta,
você vai abrir reclamações periodicamente no consumidor.gov, tá? Periodicamente como? A cada 20 dias mas você tem que acompanhar essas reclamações e você vai colocar nessas reclamações, eu não vou nem deixar nenhum texto, porque é muito simples. Você vai falar que tem a intenção de renegociar com o banco, mas que a dívida está muito alta, que você entende como correto a dívida no valor X e que você tem condições de pagar tanto por mês para renegociar essa dívida. E aí, provavelmente, o banco vai te direcionar para algumas propostas, tá? Para facilitar essa renegociação e você entender melhor sobre a sua dívida, você tem que solicitar o DED, tá? Que é o descritivo da evolução da dívida, o descritivo de crédito. É um documento que ele vem descrevendo quanto é que você deve, qual era a taxa de juros, quando você começou a dever e qual é o valor real da dívida. O que é o valor real? Quanto você efetivamente ficou devendo, quanto você efetivamente gastou sem juros. Então, às vezes, a tua dívida está em 40 mil reais, mas você gastou quanto? Gastou 5 mil, gastou 8 mil. Então, você vai lá no consumidor.gov e vai falar assim, olha, a minha dívida era de apenas 8 mil reais. Eu não tenho condições de pagar essa dívida com juros que chegou em 40 mil reais. Eu tenho condições de pagar essa dívida em 8 mil reais, parcelado em X vezes de 400. Envie propostas para o banco para demonstrar sua intenção de renegociar e também para que o banco comece a te mandar algumas propostas por e-mail. Você vai cadastrar o teu e-mail lá, eles vão começar a te mandar links por e-mail. Renegocie sua dívida, acordo. Verifique, sempre que eles enviarem, verifique qual é o acordo e se realmente diminuiu. Eu te garanto que vai chegar uma hora que você vai abrir um link desse de renegociação da dívida, mas toma cuidado com o golpe, tá? Tem muito e-mail de golpe, ou o banco vai acabar te enquadrando pelo aplicativo do próprio banco, vai acabar te enquadrando em uma dessas renegociações. Então, primeiro, uma notícia muito boa que nós tivemos aí da ampliação, né, dos programas pelo governo federal, vai durar muito mais o desenrola para os brasileiros tentarem renegociar suas dívidas e também algumas formas de você tentar forçar, caso o banco não tenha te enviado propostas boas, de você tentar forçar uma renegociação. Então vai lá, abre uma reclamação no consumidor.gov, pede o DED, o descritivo da evolução da dívida, para você entender a sua dívida. O banco vai te entregar o DED, se você quiser pedir o contrato também para você entender, se você não tiver. Com o DED nas suas mãos, você vai abrir uma nova reclamação falando, olha, minha dívida real era de 8 mil, não era 40, eu tenho condições de pagar esse 8 mil parcelado em X vezes de 400 reais, para ver se o banco te envia uma proposta naquele sentido, tá? E também manter atualizada a sua renda no banco, porque não pode ser maior do que 8 mil reais, senão você não vai ser enquadrado no programa Desenrola, porque não vai bater com o teu perfil, tá? Tanto no Desenrola Inadimplentes quanto no Desenrola Adimplentes. Aí no Desenrola Empresas é o contrário, né? A empresa tem que comprovar uma certa quantidade de ganhos, porque dentro desses ganhos anuais é que vai entrar o percentual de valor que vai liberar para ela, ok? Pessoal, espero ter ajudado vocês em mais essa dica aqui, falando um pouquinho dessa ampliação da medida do governo federal. Vou deixar o link das notícias aqui também para vocês acompanharem. Antes de mais nada, não se esquece de se inscrever, deixar seu like, enviar para aquele seu amigo que precisa ficar sabendo dessa ampliação do governo federal também. Envia lá para aquele teu parente, para ele ter a possibilidade de renegociar também. Nosso foco é tentar tirar os brasileiros do sufoco aí mais rápido possível para poder viver uma vida mais tranquila, sem dívidas, né, pessoal? E é isso, comente que eu respondo todos os comentários e, como sempre falo, né, não seja enganado, segue Flávio Neiva, conheça seus direitos.